Seja muito bem-vindo ao Produtividade à Prova de Caos, o podcast onde a produtividade não é só sobre fazer mais, mas sim sobre fazer melhor. Aqui tratamos o tempo como recurso estratégico para trabalhares melhor e viveres melhor. Neste episódio nós vamos falar sobre uma ferramenta muito importante, muito poderosa, muito até simples, mas muitas vezes negligenciada, que é a revisão mensal. E claro que aqui vou falar da mensal, mas também há revisão semanal, revisão trimestral e revisão anual. Aqui vamos dar foco ao mês. Nos episódios seguintes, nos próximos tempos, irei falar sobre revisões de outro tipo, mas decidi dar aqui o foco até porque no momento em que eu estou a gravar este episódio é final do mês e nestas alturas de transição, digamos assim, de fechar um ciclo, muitas vezes perguntam-me, mas como é que eu faço o planeamento do próximo mês? Como é que eu faço a revisão? Como é que eu faço isto? E muitas vezes o facto de não sabermos como é que isto se faz com que procrastinemos, que adiemos estas ações, até porque o nosso cérebro, ele adora recompensas rápidas. E o que é que acontece nos planeamentos e nas revisões? Tu não estás propriamente a ter uma recompensa ali óbvia e rápida. Por isso é que muitas vezes é adiado. Porque tu só vais ter recompensas lá à frente. Mas é muito importante que tu entendas, e muitas vezes o que acontece é que quando uma pessoa está perante uma frustração de algo que não está a correr bem, por exemplo, planeio e não, as coisas não correm bem, não correm como eu quero. Chego ao final do dia mesmo assim com metade das tarefas por fazer. Chego ao final do mês, os meus objetivos continuaram na gaveta, os meus projetos continuaram na gaveta. E muitas vezes afundo-me ou afogo-me em livros de produtividade para entender o que é que eu posso fazer. E sim, isto é importante, eu trazer mais conhecimento. Mas muitas vezes, grande parte das vezes, a grande fonte de conhecimento está em ti próprio. No que tu fazes, no que tu deixas de fazer, nos teus comportamentos. E a revisão mensal traz-te precisamente isso. Tu analisares o que fizeste para no mês seguinte tu fazeres melhor. Fazeres melhor, reforçares, eliminar, fazer os ajustes que forem precisos para haver uma evolução contínua, para haver uma aprendizagem contínua. Porque se eu continuar a fazer a mesma coisa que eu sempre fiz, nada vai mudar. E como é que eu sei o que é que eu estou a fazer? Fazendo estas análises, fazendo estas revisões. E, portanto, eu tenho a certeza que tu, muitas vezes o que acontece é que tu chegas ao final do mês e pensas, mas que raio, onde é que foi parar o meu tempo? Parece que corri o mês todo e não fiz grande coisa. Os meus objetivos continuam parados, estou mais cansado do que nunca, desmotivação lá em baixo. Se sentes assim recorrentemente, fica desse lado que isto vai ajudar-te. O que eu te vou trazer é uma forma de quebrares este ciclo de frustração, de procrastinação, de estagnação e neste episódio vou-te mostrar como é que tu podes fazer uma revisão mensal eficaz em 7 passos para conseguires ganhar clareza, fechar ciclos em aberto e começares o mês com foco e motivação real. Isto não é só para refletir. Isto serve para ajustares a bússola, ajustares a rota e garantir que não estás sempre a viver em modo automático. E o piloto automático é importante para pouparmos energia, como é óbvio, para tomarmos decisões mais importantes. Por isso é que os hábitos existem, para poupar energia para coisas que exigem mais de mim ao longo da semana. Mas isto muitas vezes o que é que acontece? Se eu continuo a viver sempre no piloto automático, há coisas que vão ficar camufladas na minha rotina e eu não estou a ter a noção de que me estão a prejudicar. E eu só consigo entender que aquilo me está a prejudicar a partir do momento que eu paro, abrando e penso no que é que está a acontecer, faço uma revisão, faço uma reflexão. Isto é uma pausa estratégica. É importante que metam isto na cabeça, seja planeamento, seja reflexões, revisões, são pausas estratégicas, mesmo. Não só para evoluirmos a nível pessoal, a nível profissional, mas para progredirmos na carreira, para progredirmos nos nossos objetivos, nos nossos projetos. Conseguimos ter mais tempo para nós, para os nossos, seja quais são os teus objetivos de vida. Isto é importante para te trazer mais qualidade de vida e mais qualidade para o teu trabalho. É importante que tu tenhas isto, reforces isto bem na tua cabeça.
É como tu olhares para um mapa antes de continuar a viagem. Quando tu começas uma viagem, tu tens de ter um GPS. E no passado nós tínhamos, era usado um mapa, não é? Que eu lembro na altura dos meus pais, de ver os meus pais com um mapa gigante, com 1001 caminhos, e eles sabiam guiar-se por aquilo, mas eles só conseguiam chegar ao destino final porque tinham aquele mapa. E aqui é a mesma coisa. Tu tens esse mapa, e é importante que o tenhas, isto, e reforçando este ponto, as revisões funcionam melhor para quem faz planeamentos. Se não fazes planeamento, vai ser mais complicado. Claro que se estás nesta fase de começar a planear, não estou a dizer para não fazer revisões, como é óbvio. Até fazer esta revisão até é importante para tu entenderes, ok, como é que eu planeio melhor. E, portanto, estes mapas garantem que tu consigas ver o que é que caminhaste, por onde é que caminhaste, o que é que tu fizeste ao longo do caminho, para no caminho seguinte tu conseguires fazer melhor. Porque se tu não pares para ver onde estás, como é que tu sabes para onde é que vais estar aí? Não é? Para onde é que estás a ir? Estamos todos a caminhar para um determinado destino. Não é? Se eu não sei por onde é que eu vou e qual é o melhor caminho, seja o mais rápido, seja o mais eficaz, o mais estratégico, vou demorar anos a lá chegar. Ou se calhar nunca vou lá buscar. E agora vou partilhar contigo estes passos importantes. Bora lá. Então, o que eu recomendo é que tu faças esta revisão no último dia do mês ou no primeiro dia do mês seguinte. Portanto, fazer isto sempre no final do mês. Isto depende também de profissão por profissão. Muitas vezes o que acontece é que há determinadas profissões e há pessoas que preferem fazer um planeamento não logo no final do mês, mas com mais antecedência antes do mês terminar, e está tudo bem, podem fazer esse planeamento, mas o importante é que haja este momento de revisão, mesmo que seja depois do planeamento, ok? Portanto, a revisão é importante que seja mais no final do mês para entender do primeiro dia até o último dia o que é que eu fui fazendo e como é que as coisas foram correndo, ok? Portanto, o objetivo é refletir sobre o mês que passou, resolver pendências e começar um novo mês com clareza e motivação. E antes de tudo, o mais importante dos mais importantes é tu criares na tua agenda, teres na tua agenda, eu não sei que tipo de agenda é que tu usas, mas primeiro é importante usar uma agenda para colocares tudo que é agendamentos, compromissos que tens com as outras pessoas, e no digital normalmente é mais fácil fazer isto, que é criar recorrências. Há ali há sempre uma definição que tu ao criares o bloco, aparece acontece todos os meses, todas as quartas as últimas quartas do mês. E tu, ao criares essa recorrência, tu já sabes, ok, está na altura de fazer a revisão mensal. Não precisas estar a pensar muito, faço, ou o que é que preciso fazer nesta altura. Isto serve para tudo. E tu, ao criares estas recorrências, estás a criar lembretes constantes de que isto é importante ser feito. Numa fase em que ainda não é bem um comportamento automático, um comportamento em que tu chegas ao final do mês, tenho que fazer a revisão, é importante ter lá a recorrência, mesmo que não seja automático. Isto facilita imenso não estarmos sempre constantemente a pensar se falta alguma coisa ou não. Criar recorrência na agenda digital mensal é importante. Se usas uma agenda física, podes fazer um post-it, por exemplo, revisão mensal, e colocares um post-it na agenda na altura do final do mês para te lembrares de o fazer. Tá bem? Primeiro ponto importante. Eu recomendo sempre reverem a Roda da Vida. Isto da Roda da Vida, há aplicações no Google, podem pesquisar a Roda da Vida e sabem o que é uma roda que engloba várias áreas da nossa vida, seja trabalho, saúde, lazer, finanças, relações, bem-estar emocional, autocuidado. E isto ajuda a ter uma visão 360 da nossa vida, para entender o que é que eu estou a priorizar e o que é que eu estou a negligenciar e que preciso trabalhar. Por isso é que eu coloco aqui quais destas áreas é que estão desequilibradas e o que é que precisa mais da minha atenção no próximo mês. Isto ajuda a eu criar ações para o próximo mês que vão garantir que eu estou a alimentar estas áreas que também são importantes. Por exemplo, este mês dei muita prioridade ao trabalho, foi quase 100% de trabalho e a saúde ficou de lado. Dás um nível de, ali numa escala de 0 a 10, dás um nível de 4 à saúde. Ok, se calhar preciso fazer alguma coisa em relação a isto. O que é que eu posso fazer? Se calhar tenho que fazer exercício mais regular. Vou colocar aqui um lembrete para fazer exercício físico ao longo da semana,
nem que seja ali 2, 3 vezes por semana. Portanto, isto ajuda-te a ter clareza das várias áreas da tua vida, o que é que precisa de atenção e o que é que tu podes fazer no mês seguinte para garantir que isso aconteça. Até coloco aqui, podes usar uma ferramenta visual ou mais simples de reflexão escrita. Isto da roda da vida, basta irem pesquisar no Google e aparece-vos e torna-se mais fácil, podem imprimir, ou então num caderno criarem uma tabela, não precisa ser uma roda. A roda dá-nos uma perspectiva de quais as áreas é que estão mais. Como é que está a relação das várias áreas como um todo, digamos assim. Mas podem fazer no caderno e dar uma cotação, digamos assim. Finanças de 0 a 10 está 8, saúde de 0 a 10 está 5, e eu vou vendo que há ali um padrão. E até coloco, até sinal com um sublinhador, ok, esta área definitivamente precisa de ser observada e cuidada, ok? Depois, muito importante, rever a agenda. É importante que tu, na última semana, no último mês, no final do mês, tu respondas a isto, que compromissos é que ficaram adiados? Que compromissos, seja tarefas, o que é que foi sendo adiado e que precisa de ser agendado? Que compromissos é que foram cancelados? São importantes? É importante remarcar isto? Tarefas pendentes, tarefas que foram ficando para o último plano porque não eram tão prioritárias. Será que não são prioritárias agora neste mês porque se calhar tem algum prazo que precise de entregar e preciso trabalhar nessa tarefa? Tarefas e atividades recorrentes para agendar, como eu vos dizia. É importante nós termos já isto automático na nossa agenda, para não estarmos sempre a pensar e com a cabeça cheia de coisas a pensar, será que eu esqueci-me de alguma coisa? Na agenda digital isto torna-se mais fácil. É só chegar ali, criar um bloco de, por exemplo, orçamento familiar no final do mês para eu avaliar as minhas finanças. E criar aquilo todos os meses isto vai acontecer no último sábado do mês. Revisão anual. Colocar um lembrete para anualmente me lembrar. Planeamento semanal. Criar um lembrete semanalmente para isto acontecer. Para eu garantir que isto acontece. Isto é muito importante, isto facilita muito a nossa vida. Se, mais uma vez, tens agenda física, criar post-its, colocar post-its, ou há uns post-its mais pequeninos do que aqueles grandes, e eu já sei que, pronto, vou ter que fazer manualmente, mas vai ser importante porque me vai ajudar. E até olhar, e até se tens mesmo uma agenda, isto é para quem tem agenda, não é? E quem não tem, aconselho vivamente a ter, é entender e olhar, dar assim uma folhadela a entender o que é que eu fui fazendo, que tarefas é que foram acontecendo, o que é que eu não fiz, que até estava na agenda, mas acabei por não fazer, e perceber aqui onde é usar o meu tempo e onde é que eu não aloquei tempo e que deveria ter alocado. Portanto, o que é que eu posso aprender disso? Que aprendizagens é que eu posso tirar disto? Muito importante. Depois, rever projetos. Que projetos é que tu tens neste momento em mãos e que estão em andamento? Projetos que tens em espera, que estão na gaveta ou que estão na wishlist, de coisas que já tens pensadas há muito tempo, avaliar se faz sentido começar agora, se ainda não é prioritário. Relativamente aos projetos que tens em mãos e que estão a acontecer, que ações futuras é que podes implementar? Ou mesmo que não seja um projeto que está em andamento e é um projeto que tu tens na gaveta e que queres começar a tirá-lo da gaveta, pensar que ações, por mais pequenas que sejam, eu posso colocar já no próximo mês, nem que seja planeamento do projeto. Pensar o que é que eu preciso fazer para que o projeto corra bem. Isto é uma ação. Identificar também projetos concluídos. Isto vai ajudar também a ter uma noção da quantidade de projetos, se foi uma sobrecarga muito grande de trabalho, até para também estimular a motivação de projetos que tu conseguiste concluir. Ver se há algum que ainda precisa de atenção e definir prioridades para o próximo mês. Depois, eu também coloco a análise do nível de energia. Este ponto é fundamental e é muito negligenciado mesmo. E a energia é um recurso muito limitado. O nosso tempo, o nosso foco e a nossa energia são recursos muito limitados, mas muito importantes para a nossa produtividade. E, portanto, eu preciso analisar onde é que eu estou a colocar a minha energia. Porque ela é escassa. Se eu estou a disparar energia para tudo e mais algum sítio, é normal que esteja constantemente cansado. E claro que há fases que tu vais ter mais responsabilidades do que outras e também faz parte.
Mas será que eu estou a ter mais responsabilidades porque é importante naquela fase, porque eu tenho mais trabalho, porque está um projeto a decorrer vai ter aqui um impacto brutal na minha vida, ou eu estou só a aceitar tudo e mais alguma coisa porque não sei, não consigo colocar limites? Isto é muito importante avaliarmos. Portanto, onde é que tu colocaste a tua energia? Onde é que deverias ter colocado? Só aqui é que nós ganhamos esta consciência, esta tomada de consciência, este choque de realidade que nos vai permitir fazer mudanças no mês seguinte. Se eu identificar, ok, não consegui colocar energia num projeto, não consegui colocar energia em autocuidado, não consegui colocar energia nesta responsabilidade que era importante ser cuidada ou ser trabalhada. E onde é que tu colocaste energia e não devias ter colocado? Também é muito importante. Se calhar disse sim a tudo e mais alguma coisa e andei a disparar energia, claro, não tenho energia. Quinto passo, rever responsabilidades. Neste caso, eu recomendo sempre fazerem um mapa mental. Isto dá-nos muita clareza. Podem usar Mindmaster, por exemplo. Mindmaster é uma aplicação de mapas mentais e eu posso colocar o meu nome no meio e começar a ver quais são as minhas várias responsabilidades, seja a nível profissional e até a nível pessoal. Há pessoas que têm várias responsabilidades até a nível pessoal. Cuidar dos meus pais, cuidar dos filhos, cuidar das tarefas domésticas, cuidar disto e daquilo e daquilo e daquilo. Portanto, a partir do momento que eu tenho esta consciência, esta clareza, é muito mais fácil até avaliar se há alguma responsabilidade que eu posso eventualmente delegar. Por exemplo, tarefas domésticas de limpeza da casa. Será que não posso delegar isto para abrir mais espaço para outras coisas mais importantes? Responsabilidades profissionais, eu até coloco aqui, sou líder de equipa, sou criadora de conteúdos, sou responsável pela parte financeira, posso ser isto tudo. Dentro da criação de conteúdo, de que é que eu sou responsável? Pelo copy, ou pelo design, pela aprovação de conteúdos. Isto dá-nos noção de onde é que estamos a colocar o nosso tempo, onde é que estamos a colocar mais o nosso tempo e onde é que poderíamos estar a colocar mais e não estamos e está a ser negligenciado, ou o que é que eu posso delegar. Eu até coloco aqui, para tu listar as grandes responsabilidades, tarefas que dependem só de ti, que só tu é que podes fazer e mais ninguém. Por exemplo, gravar aulas. Só tu é que podes gravar as aulas. Porque, neste caso, e falando no meu caso em concreto, sou eu é que posso gravar as aulas, porque sou eu que dou a formação, sou eu a formadora. Agora, alguém pode editar os vídeos por mim e está tudo bem. Isso eu posso delegar, porque isso tira muito tempo. Com que frequência precisas de executá-las? Por exemplo, a parte financeira. Falando no meu caso concreto, sim, eu tenho que fazer uma análise semanal da parte financeira, mas tenho que fazer uma análise mais detalhada ao final do mês. E eu tenho esta recorrência na minha agenda. Eu não preciso estar a pensar, está nesta altura do mês, o que é que eu preciso fazer, o que é que eu não preciso fazer, o que é importante. Não, está lá. E eu chego ao final do mês, ok, isto é importante, é prioritário, analisar as finanças. E eu coloco aqui, insere estas tarefas na agenda ou no teu sistema de organização, não deixes na tua cabeça. Porque isto é um acréscimo ao cansaço que tu já tens, armazenar tudo e mais alguma coisa na cabeça e, portanto, é tirar, despejar tudo da tua cabeça para um sítio, para um sistema de organização que tu usas. Depois, rever métricas, seja pessoais como profissionais. A nível profissional, depende muito da profissão. Pode ser análise de métricas das redes sociais, métricas do negócio, métricas financeiras, o que for a tua realidade a nível da tua profissão, mas também podes ver métricas pessoais. E porquê é que elas são importantes? Para eu entender um padrão, para eu entender como é que eu estou a cuidar destes comportamentos que deviam ser cuidados. Por exemplo, eu até coloco aqui horas de sono. Porque se eu reparar que há uma média em que é um número de horas de sono muito reduzido, talvez é por isso que eu esteja sempre cansado. Por exemplo, exercício físico por semana. Tenho treinado uma vez por semana. Se calhar preciso melhorar isto. Se calhar preciso treinar 2, 3 vezes por semana. Ou pelo menos, se eu não consigo ir treinar ou fazer exercício físico, vou fazer uma caminhada, que também é importante e ajuda a exercitar o corpo. Livros lidos por mês, tempo gasto em redes sociais.
Isto também ajuda a dar aquele choque de realidade do tempo que eu passo nas redes sociais. Nível de satisfação no trabalho, também é importante. Quantidades de reuniões, tempo de estudo ou aulas, consumo de água, receitas e despesas, a tal parte financeira, e, se fizer sentido para o teu caso, o peso corporal. Portanto, é escolher 3 a 5 que façam sentido para ti e ires acompanhando. Não precisas de avaliar tudo, não é? Ao mesmo para teres consciência da satisfação que tu estás a ter também nestas métricas, que seriam importantes, até para entenderes aqui porque é que eu estou sempre cansado, porque é que eu estou sempre com falta de energia, ou com dificuldade em concentrar-me, ou com dificuldade em gerir as minhas emoções, o meu stress, ou sempre sobrecarregado. Se calhar ando a fazer uma quantidade de reuniões descomunal por semana, quando algumas nem precisam ser reuniões. E por fim, o exercício da gratidão. E isto parece algo clichê, mais um clichê. Não é um clichê. Porque muitas vezes nós chegamos ao final do mês sem consciência nenhuma do que é que fizemos ao longo do mês e entramos numa frustração, numa desmotivação, num ciclo de desistência e procrastinação. Se calhar estás numa fase mais desafiante, em que estás mais em baixo. Tu teres esta noção das coisas boas que aconteceram ao longo do mês ajuda a motivar-te, ajuda a tu fazeres melhorias no mês seguinte para que as coisas corram melhor. E o nosso cérebro precisa disto. Nós precisamos de motivação. Acho que já me ouviste várias vezes falar sobre isto. E, portanto, é uma das práticas mais poderosas para te conseguires estimular esta motivação. Porque se tu não vês progresso, o teu cérebro vai te dizer, não, mas então, não vale a pena. Já não viste, estás sempre a falhar. Se estás sempre a falhar, para que é que vais fazer isto? Para falhar outra vez? Isto é o teu cérebro, de forma inconsciente, a dizer-te isto. E acontece mesmo. Portanto, quando tu sentas para fazer esta revisão de coisas boas que aconteceram, sejam mais pequenas se sejam, não é? Consegui ter tempo com a minha família sempre ao final do dia, ou consegui treinar 2 vezes por semana. Quando há uns tempos atrás eu treinava 0. Estas coisas dão um up na motivação. Portanto, faz uma lista de tudo que aconteceu de bom ao longo do mês, escolhe a mais importante e faz uma reflexão. Um pequeno parágrafo que te dê uma reflexão, que te dê uma tomada de consciência e que te faça sentir também que não és um fracasso o tempo inteiro. O que eu te quero trazer com esta aula é tu teres um passo a passo que te garanta que tu consegues fazer esta revisão de forma mais eficaz, que tomes consciência de algumas coisas que estás a fazer bem e coisas que poderias estar a fazer melhor, e para haver esta evolução, para tu melhorares a tua produtividade, para tu melhorares a qualidade da tua vida, melhorares a qualidade do teu trabalho e progredires nos objetivos que são importantes para ti. Isto é importante. Esta revisão é fundamental. E claro que esta revisão não é sobre controlo obsessivo nem perfeição, não é sobre isto, é sobre uma tomada de consciência. E eu costumo dizer, quem é meu aluno sabe disto, nós não conseguimos gerir aquilo que não entendemos. E se eu não entendo as coisas que faço e porque faço, vai ser difícil gerir isso. Se eu não sei onde é que estou a colocar o meu tempo, vai ser difícil gerir o meu tempo. E é uma conversa contigo mesmo, é um ponto de paragem. É um momento estratégico de autocuidado, diria. Porque tu estás a tornar o teu futuro melhor. Espero que este episódio tenha feito sentido para ti. Se fez sentido para ti, deixa o teu like. Se ainda não subscreveste o canal, convido-te a subscrever para receberes notificação dos próximos episódios e até partilhares este episódio com alguém que possa estar a precisar de este up na motivação no final do mês. Qualquer dúvida, já sabes, estou à distância de um comentário. E lembra-te, isto é muito importante. Dominar o teu tempo é necessário estratégia, é preciso estratégia, como é óbvio. Mas o verdadeiro poder está em dominar-te a ti próprio.